Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico de Mateus 12 verso 43, Almeida Corrigida Fiel. Introdução. O versículo 43 do capítulo 12 de Mateus: E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Encontra-se dentro de uma sessão onde Jesus está confrontando a incredulidade e a blasfêmia dos fariseus, que atribuem seus milagres ao poder de Beelzebu. Mateus 12 verso 24. Após expor a insensatez dessa acusação, Mateus 12 versos 25 ao 30, Jesus adverte sobre o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12 versos 31 ao 32, e enfatiza a importância de frutos bons que revelem um coração transformado, Mateus 12 versos 33 ao 37. A parábola do espírito imundo que retorna, Mateus 12 versos 43 ao 45, serve como uma advertência para aqueles que experimentam uma libertação superficial, mas não buscam um preenchimento genuíno com a presença de Deus. Contexto histórico. No contexto da cultura judaica do primeiro século, a crença em espíritos imundos e possessão demoníaca era difundida. A libertação de pessoas possuídas era vista como uma manifestação do poder de Deus sobre as forças do mal. No entanto, o capítulo 12 demonstra uma crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus, que questionavam sua autoridade e procuravam desacreditá-lo perante o povo. A recusa dos fariseus em reconhecer o poder do Espírito Santo na obra de Jesus representa uma rejeição da própria mensagem do reino de Deus que ele anunciava. A parábola do espírito imundo, portanto, deve ser entendida dentro desse contexto de incredulidade e rejeição, servindo como um aviso contra uma fé superficial e uma mudança apenas externa. Os lugares áridos representam a falta de vida espiritual e a ausência da presença de Deus, onde o espírito imundo não encontra descanso. Interpretação. De uma perspectiva teológica protestante, baseada em uma cosmovisão cristã trinitária, Mateus 12 verso 43 nos ensina que a mera ausência do mal não garante a presença do bem. A expulsão de um demônio, por si só, não resolve o problema fundamental do pecado e da necessidade de transformação interior. O homem que é libertado, ou que aparenta ter sido libertado, deve preencher o vazio deixado pelo espírito imundo com a presença de Deus. A fé em Cristo, o arrependimento genuíno, o estudo da palavra, a oração e a comunhão com outros crentes são essenciais para manter a casa, a vida, cheia do Espírito Santo, prevenindo o retorno do mal. A parábola adverte contra uma religião superficial, focada em rituais externos ou na mera ausência de certos pecados, sem uma transformação genuína do coração. A ausência do espírito imundo, sem o preenchimento da presença de Deus, torna o indivíduo vulnerável a um retorno ainda mais forte do mal. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado à vigilância espiritual e à busca constante por uma vida cheia do Espírito Santo, para que não nos tornemos vulneráveis à influência do pecado. A transformação genuína é um processo contínuo de santificação, no qual o crente se submete à obra do Espírito Santo em sua vida. Veja as referências em Lucas 11 versos 24 ao 26. Esta passagem paralela a Mateus 12 versos 43 ao 45 reforça a interpretação da necessidade de preencher o vazio deixado pelo mal com a presença de Deus. A repetição da mesma parábola em Lucas enfatiza a importância dessa lição para todos os crentes. 2 Pedro 2 versos 20 ao 22. Este texto adverte sobre o perigo de retornar ao pecado após ter conhecido o caminho da justiça. Ele ilustra como a condição daqueles que retornam ao pecado pode se tornar pior do que antes, conectando-se ao tema do homem cuja condição final é pior do que a inicial em Mateus 12 verso 45. Isso sublinha a importância de uma transformação interior e uma vida de fé contínua, evitando o retorno à escravidão do pecado. Estudo bíblico de Mateus 12 verso 44. Introdução. Mateus 12 é um capítulo crucial que demonstra a crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus e líderes religiosos. Jesus desafia suas interpretações da lei, realiza milagres, e proclama a chegada do reino de Deus.
O versículo 44, inserido na parábola do espírito imundo que retorna, serve como um aviso solene sobre o perigo da superficialidade espiritual e da ausência de um verdadeiro compromisso com Deus. Não basta livrar-se do mal. É preciso encher o vazio com a presença de Deus, ou o mal retornará ainda mais forte. Contexto histórico. No tempo de Jesus, a crença em espíritos malignos era generalizada. A expulsão de demônios era vista como uma demonstração do poder de Deus. No entanto, os fariseus acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, Mateus 12 verso 24, blasfemando contra o Espírito Santo. A parábola do espírito imundo que retorna, portanto, é uma resposta ao endurecimento do coração dos fariseus e um alerta para a nação de Israel. Israel havia se livrado da idolatria após o exílio babilônico, mas havia substituído a idolatria por um legalismo frio e uma religião superficial. A casa estava varrida e adornada, mas vazia da verdadeira presença de Deus. Interpretação. A partir de uma perspectiva teológica protestante trinitária, Mateus 12 verso 44 adverte contra a ilusão de que a mera ausência de pecado ou a prática de rituais religiosos superficiais são suficientes para a salvação. O versículo destaca o perigo de uma conversão superficial, onde a casa, o coração, é limpa dos vícios externos, mas não é preenchida com a presença do Espírito Santo. A casa desocupada, varrida e adornada representa uma vida que pode parecer moralmente correta por fora, mas que carece de um relacionamento genuíno com Deus. Sem o Espírito Santo habitando e governando o coração, o mal pode retornar com ainda mais força, levando a um estado espiritual pior do que o anterior. Isso enfatiza a necessidade de uma fé genuína, que resulta em uma transformação interior profunda, produzindo frutos de arrependimento e uma busca constante por Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado para um autoexame constante, garantindo que nossa fé não seja apenas uma fachada, mas um relacionamento vivo e vibrante com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não basta abandonar o pecado, devemos buscar ativamente a presença de Deus em nossas vidas. Referências cruzadas. Lucas 11 versos 24 ao 26. Esta passagem paralela no Evangelho de Lucas oferece uma narrativa semelhante à parábola do espírito imundo, reforçando a mensagem de que a simples ausência do mal não garante a segurança espiritual. Ela enfatiza a importância de preencher o vazio com algo positivo e divino, caso contrário, o mal pode retornar com ainda mais intensidade. 2 Pedro 2 versos 20 ao 22. Este trecho adverte sobre o perigo de retornar aos pecados após conhecer a verdade. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez nelas enredados, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Essa passagem ressalta a gravidade de abandonar a fé genuína e retornar a uma vida de pecado, pois a apostasia pode levar a um estado espiritual ainda mais degradante. Bíblico. Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12 apresenta uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus, revelando a dureza de coração e a rejeição do Messias por parte das lideranças religiosas da época. O versículo 45, parte de uma parábola sobre um espírito imundo que retorna, serve como um alerta severo sobre o perigo da superficialidade na busca por libertação e a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus. Esta parábola ilustra as consequências de uma limpeza sem a subsequente ocupação pelo Espírito Santo. Contexto histórico. O capítulo 12 descreve a crescente oposição a Jesus por parte dos fariseus. Eles o criticam por curar no sábado, 12 versos 1 ao 14, acusam-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, 12 verso 24, e exigem um sinal miraculoso, 12 verso 38. Essa resistência demonstra a cegueira espiritual daquela geração, que, mesmo diante de evidências claras do poder e da divindade de Jesus, escolhe rejeitá-lo. A parábola do espírito imundo, portanto, é uma repreensão direta a essa geração má, que aparenta uma mudança superficial, mas permanece vazia e suscetível a uma influência ainda pior. A cultura judaica da época atribuía grande importância à pureza ritual e à observância da lei.
Mas os fariseus haviam transformado essas práticas em formalidades vazias, sem o correspondente amor a Deus e ao próximo. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12 verso 45 é um aviso sobre o perigo de uma reforma superficial sem uma conversão genuína. A casa desocupada, varrida e adornada representa uma pessoa que pode ter abandonado certos pecados ou comportamentos negativos, mas não se entregou completamente a Deus. A ausência do Espírito Santo cria um vácuo que, inevitavelmente, será preenchido por influências ainda piores. A referência aos 7 espíritos piores simboliza uma regressão espiritual e moral, levando a um estado ainda mais degradado do que o anterior. O versículo ressalta a necessidade da habitação do Espírito Santo na vida do crente, conforme prometido por Jesus, João 14 versos 16 ao 17. A fé genuína não se limita a evitar o mal, mas envolve uma transformação interior operada pelo poder do Espírito Santo, que capacita o crente a viver em santidade e a produzir frutos de justiça. Gálatas 5 versos 22 ao 23. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Evitar a complacência espiritual e buscar um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes, para que o Espírito Santo possa habitar plenamente em seus corações e protegê-los de recaídas. Veja as referências em Lucas 11 versos 24 ao 26. Este é o relato paralelo à parábola do espírito imundo no Evangelho de Lucas. A similaridade entre os dois relatos reforça a importância do ensinamento de Jesus e demonstra que este tema era central em seu ministério. A leitura conjunta de Mateus 12 verso 45 e Lucas 11 verso 26 ilumina a compreensão sobre a seriedade das consequências de uma libertação incompleta. 2 Pedro 2 versos 20 ao 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas aconteceu-lhes o que diz este verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este trecho de 2 Pedro oferece uma reflexão similar sobre a condição daqueles que experimentam uma mudança superficial e depois recaem, ilustrando que o conhecimento da verdade não é suficiente para garantir a perseverança na fé. Ele adverte contra o perigo da apostasia e a necessidade de uma transformação completa, guiada pelo Espírito Santo.